Olá, eu sou Mayara Gonçalves e doutora Nailda Sampaio, e esse é o nosso segundo episódio do IPDE-Cast com o tema Saúde Emocional no Ambiente Corporativo. E hoje estamos trazendo Mônica Ribeiro, terapeuta emocional cognitiva, e junto com ela estamos aqui transmitindo para vocês muitos conhecimentos nessa área de saúde ocupacional. E eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco mais sobre esse assunto. Meninas, é um prazer. Gratidão pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês. Eu sou Mônica Ribeiro, do Despertar Sabedoria Intuitiva, e trabalho com terapias emocional cognitivo, também com algumas áreas ligadas ao campo emocional e espiritual, abrangendo algumas holísticas. Como formação, sou pedagoga, psicopedagoga, formada em neurociências também, com formação em PNL desde 2007. Tive a honra de conhecer a doutora Mayara em uma outra formação em PNL e comportamento humano. De lá para cá, é sempre um prazer ter essas trocas com vocês. Gratidão. Mônica já é uma amiga querida, né? Nós já trabalhamos juntos já faz um tempo, né? Sim. Dentro da parte mais corporativa. E, Mônica, já aproveitando aqui, puxando mais para o nosso tema, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre o que é a saúde emocional e a saúde ocupacional. Perfeito. Dentro das relações, nós desenvolvemos, sem dar nomenclaturas, ao que é ocupacional e ao que é emocional. No entanto, na contemporaneidade, nós estamos percebendo que há um desnível muito grande no ambiente corporativo desse olhar acolhedor, desse olhar empata, desse olhar que acolhe o outro. A saúde emocional, a terapia emocional, observa o ser em sua integralidade. Todos nós passamos por adversidade durante o dia, com familiares, parentes, amigos, os nossos amores. E quando nós sabemos lidar com estes transtornos, no sentido assim, não psicológico, transtornos, ocorrências no dia a dia, nós sabemos lidar com as nossas emoções. Uma adversidade, uma discussão, uma contrariedade. Isso eu estou falando no ambiente pessoal. Então, a minha saúde emocional está em dia, um filho doente tira a gente do sério, mas às vezes a gente, quando não sabe lidar com determinadas situações, a gente leva esta preocupação, inquietação para o ambiente corporativo. Já a saúde no ambiente corporativo perpassa para todos os cuidados que tem que ter no ambiente, as seguranças, NPIs, as seguranças com fardamento, os equipamentos e também a segurança na saúde, nas relações interpessoais. A gente vê hoje que a saúde emocional do colaborador, ela sempre foi importante, né? A gente fala hoje porque não pouco falada ainda, eu acredito que ainda acho muito pouco falado, a NR1, né? Que é a Sim. nova norma regulamentatória que Sim. trabalha a saúde ocupacional no ambiente corporativo, e nós estamos tendo essa dificuldade, na verdade, de conseguir compreender melhor a saúde emocional daquele colaborador entre ao que tange a parte da saúde emocional dele, do que ele traz da sua casa, e até quanto aquela saúde emocional dele está fragilizada pelo ambiente corporativo, né, doutora? E isso é muito importante, principalmente agora com esse direcionamento da NR1 para o diagnóstico de riscos psicossociais, porque nós trabalhamos com vida, o âmbito de diagnóstico, né, que a gente trabalha, o trabalho que a gente realiza para auxiliar médicos em diagnósticos, em prognósticos, em acompanhamento de paciente, tudo isso faz com que a gente precise estar com a saúde do colaborador muito boa, muito bem integrada, porque se o colaborador não estar com a sua saúde mental boa, ele também não vai entregar bons resultados. E isso pode trazer, principalmente para a empresa, além do prejuízo com o trabalho que o colaborador realiza, existe também a possibilidade de acontecerem erros, né, do colaborador liberar um resultado de exame errado, Sim. do colaborador poder acontecer um acidente de trabalho. Então, assim, são várias características que podem ser dinamizadas dentro de um ambiente laboratorial
E essa questão emocional, se ela não estiver bem equilibrada dentro de uma empresa, principalmente num ambiente laboratorial, isso traz um risco absurdamente perigoso, né? Com certeza. E assim, Mônica, já trazendo todo esse cenário, que a gente já entende um pouco mais sobre essa importância, você deixou bem claro para a gente, mas você poderia falar um pouco mais da sua atuação nessa parte, na questão Sim. mais organizacional do Sim. laboratório, trazendo para a parte terapeuta? Da forma que eu posso colaborar com o IPDE e esse convite, que é uma empresa voltada a diagnóstico, e diagnóstico precisa ter uma qualidade, precisa ter uma segurança e garantir, sobretudo, às pessoas que, vamos dizer assim, compram, apostam no serviço de vocês, que realmente ali está comprando não só um laudo, um serviço de equipamentos precisos, como também de pessoas que assinam e atestam com todo o controle, com todo o cuidado. De antemão, eu já digo, eu tenho atendimentos terapêuticos de pessoa para pessoa e também acompanho pessoas em empresas. No caso, quando você me traz uma questão de doutora Maiara, a pessoa física, a pessoa que tem filha, que tem família fora de Salvador, que mora em outros lugares, ela está aqui, mas nada impede que na mente, na cabeça dela, tenha uma preocupação voltada para a família. Só que nós somos treinados para exercermos a nossa função e deixarmos de lado o que estamos sentindo. Mas nós não somos máquinas. Chega um determinado momento que isso eclode com burnout, que isso eclode com baixa produtividade, com excesso de dor, de cansaço e também de absenteísmo, porque você não aguenta aquela pressão se você não tiver esse olhar e acaba comprometendo toda uma equipe. E trazendo um conflito, né? E trazendo. Entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Perfeito. Isso pode interferir não apenas na liberação dos resultados, como também no relacionamento com os colegas de trabalho. Exatamente. Então, existe um conjunto de ações que são previstos pelas NR1s, que não é só tapar buraco, como a gente fala, não é só perceber que tem um gargalo e o que é que a gente vai fazer para quebrar isso. O conjunto de ação é feito previamente. É como se você se programasse para algum momento naquela empresa, naquele local, alguém possa ter esse olhar de ver que doutora não conseguiu render naquele dia, afasta ali, conversa. E alguém ter também esse olhar acolhedor, empático, para poder entender que ali não é corpo mole, que ali tem uma questão que precisa ser olhada, estudada, trabalhada. A NR1 não veio só para dizer que é algo bonitinho, não, é porque existem dados estatísticos de que a sociedade vem cada vez mais adoecendo, sobretudo em determinadas áreas da saúde, do ambiente financeiro, em que a pressão sobre o humano é muito grande. Quem trabalha, os intensivistas. Então, nós chegamos muitas vezes em hospitais para tratar uma dor e aquele profissional da saúde também está assoberbado, também está com várias horas de jornada de trabalho. Isso é verdade, a sobrecarga, né? A sobrecarga. E como a gente pode perceber, como a gente consegue identificar esse adoecimento emocional do colaborador? Você pode perceber na sua equipe, através do desânimo quando é lançada uma nova proposta, você pode perceber através das relações interpessoais, quando colegas de trabalho se toleram, mas não convivem, quando se respeitam, mas fora do ambiente de trabalho rivalizam. Isso tudo são indícios de que ali a pessoa não está vestindo a camisa, está somente preocupado com seus ganhos. E quando este funcionário se sente desvalorizado, não olhado,
a empresa corre um sério risco de ter uma máquina trabalhando sem nenhum tipo de sentimento. Aí vocês podem me perguntar, mas Mônica, mas a empresa não é para que você tenha realmente rentabilidade, que você cumpra com seu papel? É, mas é muito melhor se você tiver um colaborador que cumpra, que tenha liberdade de seguir outros caminhos, mas enquanto ele estiver na sua empresa, que ele cumpra aquilo de forma plena, consciente, que saiba lidar com suas emoções, que não tenha vergonha de chegar para o seu imediato, para sua chefe e dizer: hoje eu não estou bem. Isso acontece muito. Eu falo isso porque, olha, eu tenho algumas dúvidas realmente em questão da implantação da NR1, né? A NR1, a gente sempre fala que existe o cuidado emocional, que a gente tem o departamento pessoal, que tem esse cuidado, que nós, quanto liderança, percebe, olha, mas na verdade a comunicação ela acontece assim. Eu tô com um colaborador que a produtividade dele tá baixa, mas o cuidado é diferente do cuidado que devemos ter agora por conta da NR1, né? Só que assim, qual é a minha grande preocupação? Hoje nós temos líderes em funções de liderança, mas que eu acho que não sabem ainda exatamente o que é liderar. Que estão ali absorvendo muito trabalho. Tem muita gente que é centralizadora, que ela pula de uma função de melhor operacional para um líder, e aí ele não quer abrir mão das suas atividades operacionais, se sobrecarregando. E também falta um pouco do como é que eu vou preparar essas lideranças para atuar nesse campo, nessa parte mais emocional dos liderados, para trazer para nós que estamos acima a informação de que aquela equipe não está funcionando. O que eu vejo também, só para enfatizar isso que a doutora Mayara está falando, é que muitas vezes o colaborador, ele é muito bom naquela atividade que ele desempenha. Porém, pela diretoria ou a sua chefia perceber que essa pessoa é muito boa executando aquela atividade, às vezes acaba promovendo aquela pessoa para executar agora o serviço de liderança, o serviço de coordenação daquela gama de colaboradores que exercem aquele mesmo tipo de atividade. Só que muitas vezes acontece dessa pessoa receber essa promoção, se tornar um líder e ele não ser bem preparado. É por isso que é muito importante que o fortalecimento das lideranças sejam realizados, principalmente agora com essa questão da NR1, porque para fazer esse tipo de identificação, a pessoa precisa estar bem preparada. E se não existe uma preparação, a empresa não vai ter sucesso, né? É por isso que, perfeito, é por isso que eu falo que eu escrevi um livro sobre cultura organizacional saudável, as ações e emoções que transformam o ambiente corporativo. A gente não começa construindo uma casa colocando o telhado. Primeiro a gente vem pela base. Primeiro tem um projeto, você pensa na casa, você imagina o tamanho do terreno, você imagina quantas pessoas moram nesta casa. Vamos lá, fazer uma comparação para ilustrar. Assim também deve ser com qualquer empresa, seja ela com 5 colaboradores ou 300. Toda empresa que começa pequeno tem que se imaginar grande. E muitas vezes começa com uma pessoa exercendo várias funções. Não há problema nenhum você ser departamento pessoal da sua empresa começando, o financeiro, o administrativo, geralmente aquele que abre é tudo, mas tem que setorizar, pastas diferentes. No seu horário de trabalho, se você começar só você e mais um parceiro, delegar funções e, a partir do momento que existe um enquadramento e delegar funções, ali você tem que saber qual é o seu horário que você vai dedicar naquela empresa. O que eu quero traduzir com isso? Que na empresa, quando você começa a crescer, você não criou a base e você não vai saber para onde vai caminhar. O que é que acontece? Existem colaboradores que viram a empresa nascer, se sentem sobrecarregados e a empresa, ao invés de olhar, de fazer um alinhamento e ver em qual função aquela pessoa hoje, com a empresa, com essa nova realidade, se enquadra, acaba contratando uma pessoa ganhando até mais, com a experiência de fora, que, de alguma forma, traz uma certa confiança, mas também
o que está ali desde o início se sente completamente desmotivado. Isso aí já é um adoecimento na gestão. Então, um gestor despreparado, ele aumenta muito mais os riscos. E para isso, exatamente, você me trouxe a questão do departamento pessoal. Uhum. O departamento pessoal, o RH, eu comecei a trabalhar em 1989, acho que vocês não eram nem nascidas. E eu comecei como auxiliar de escritório, cheguei a encarregada de setor pessoal. Mas a função do setor pessoal é uma: antes, analisar currículo, apontar faltas, validar ou não atestados médicos, calcular férias, folha de pagamento, décimo. É departamento pessoal e o RH, recursos humanos. Muitas empresas têm assistente social, muitas empresas têm administradores ligados à parte de humanas. Porém, a NR1 está totalmente equivocada, porque as pessoas acreditam que tem o RH, a NR1 é para olhar desde o CEO Uhum. até o porteiro. Não existe uma linearidade. A hierarquia é olhar como um todo. O CEO tem a sua grande responsabilidade, assim também como o porteiro. E o RH, os DHOs, tem também que ter esse olhar. Então, não existe essa história de dizer que você é uma DHO e que você tem uma equipe, ali é para você observar, ver se está tudo bem, promover campanhas que façam com que as equipes se integrem, para que não haja. Também a inteligência emocional, né? Do Exatamente, mas ele está incluído dentro dessa equipe. E é por isso que tem que ter alguém de fora, imparcial, Sim. que não tenha nenhum vínculo emocional, que chegue, que olhe, que observe, que analise, que faça também as estatísticas, que apontem descritores reais do que vê, porque às vezes a empresa está com tudo para crescer, Uhum. mas a competitividade entre o financeiro, entre o marketing. Aí o marketing diz, aí vai ficar aquela política mesmo. É igual marketing comercial, né? Eu sou do comercial, aí eu já sou da logística, Uhum. e fica uma guerra de loucos, 5, 6, 7 diretores que não se entendem Sim. e que muitas vezes apresentam resultados insatisfatórios. Eu percebi que algumas empresas, quando elas são maiores, vendo agora para a parte da implantação da Sim. NR1, a gente já sabe que a NR1 ela é obrigatória numa empresa que ela tem a partir de 50 colaboradores, não é isso? Perfeito. Pronto. O que eu tenho notado é que as diretorias das grandes empresas, elas têm se equivocado um pouco no que se diz implantação da NR1. Por exemplo, eu já vi que eu contrato uma terapeuta, algum especialista em NR1, na verdade, para poder fazer a minha gestão dos meus riscos, a identificação dos riscos, mas a direção em si não participa. Sim. Aí vem um colaborador e fala: de que adianta eu falar sobre como funciona o meu setor se eu estou vendo que a direção não participou dessa entrevista? Será que ele sabe o que está acontecendo? Será que na própria direção não tem riscos psicossociais ali, um nível de estresse ou algo que pode estar sendo passado para supervisões, todo, enfim, em cadeia, né? Descendo Isso. tudo certinho. E aí eu te pergunto, a direção obrigatoriamente tem que participar também dessas entrevistas na hora de fazer a identificação dos riscos psicossociais ou não? É só a equipe que está se equivocando quanto a isso? Quando vem a obrigatoriedade é porque há um entrave no emocional, na produtividade, e porque também há estatísticas no meio da saúde, em que muitas pessoas estão adoecendo, afastadas, com sobrecargas e cobranças. Bom, se é uma empresa que se respeite, né? Você investir para ganhar dinheiro, não está nem aí quem vai ser seu colaborador, Sim. porque é o que tem muito aqui no nosso país. Você tem um dinheiro, vai investir, e você não quer saber se aquela empresa do chocolate, se aquela empresa que serve o café na grande marca no shopping, quem é aquela pessoa? Quantos ônibus ela pega? Quantas horas ela precisa de transporte? Se tem filho, se tem marido?
Isso eclode nas salas de terapia, nas consultas e também nas relações. Eu acho que ele deve participar, sobretudo, analisar os dados para poder tentar se aproximar mais Uhum. da equipe, que afinal carrega muitas vezes o nome histórico da família, que muitas vezes carrega o sobrenome dele, que na mesa de roda de amigos eles fazem, e elas, né, falo no masculino, os empreendedores, colocam orgulhosamente que estão ascendendo a custos de quê? E aí eu digo, parafraseando o que a gente vivenciou há poucos dias com a Copa, Uhum. vocês acham que é somente juntar uma seleção? Eu vou pegar um funcionário que veio da empresa X, ele era diretor executivo com baita currículo, o outro. Mas sob pressão, todo mundo chega uma hora que é amarela. Uhum. Por quê? Porque não é só você juntar todo mundo, botar altos salários, cada um com suas salas mais bonitas, e se não houver integração, se houver estrelismo, se houver um se achando mais importante que o outro, e se o gestor mor, o grande CEO, não tiver atento, os outros mais competentes, com a saúde emocional mais em dia, diz: aqui eu não fico, por salário nenhum, e eu vou embora. Gastos com despesas, com rescisões contratuais, com admissão de novos contratados mais caros ainda, mas não é esse somente o problema. Então, eu trouxe o exemplo da Copa, com todo respeito, e eu não entendo nada de futebol, mas entendo de gestão, de pessoas, que, por mais que o técnico esteja ali bonito ao lado, usando um paletó, com dirigentes, com conselheiros, com mediadores, com uma equipe de massagistas e horas de hidratação, não é o suficiente para você demonstrar garra, sangue e vestir a camisa de empresa nenhuma. Doutora Nailda, ela participa muito de processo seletivo, muito mais do que eu, né? Eu fico ali aguardando só a hora de testar o conhecimento. Então, ela já acompanha Sim. mais desde o início. E a gente conversa muito sobre esse assunto, porque dentro do IPDE a gente também trabalha com algumas imersões individuais, mentorias individuais, onde nós começamos a preparar o colaborador, o futuro colaborador de alguém, Sim. desde o processo seletivo, né? Desde a entrevista, de como se portar. E aí, esse tema vem muito sobre o RH. Nem sempre é o que noto, tá? Sim. Nem sempre está preparado para fazer uma boa seleção, né, Neida? Não É tá. verdade. A gente vê que, mesmo o profissional estando se atualizando, mesmo com vários critérios, né, que estão sendo colocados agora, não só no âmbito de RH, mas no âmbito laboral também, a gente percebe que o RH ele precisa se especializar também de um modo mais criterioso, porque com todas essas mudanças, acaba que o que era lá atrás, o RH perfeito, hoje se torna um RH Obsoleto. obsoleto. É isso aí. E como você falou também, né? Acho que hoje a gente busca, não, quando eu digo a gente, eu falo de um modo global, né? Sim. As empresas buscam, o mundo busca uma liderança humanizada. Não é isso? É o que E é como você colocou agora aí. A gente precisa, globalmente também falando, de uma diretoria humanizada. O CEO da empresa, ele precisa estar também interagindo com os colaboradores, independente de ser o porteiro ou independente de ser o líder de algum setor ou um coordenador da empresa. Sim. Né? Todos têm que estar interagindo. A humanização tem que ser de um modo geral. Olhando a empresa como uma casa, e nem toda casa é uma família, a gente precisa entender o seguinte, que o RH está despreparado porque fica defasado olhando para o papel, para as diretrizes e para as normas que são estabelecidas pelo governo, mas a sociedade ela caminha numa velocidade muito rápida. Quanto mais quando você está apreendendo ali uma norma, já mudou. A NR1 é desde 1964, 74. As normas regulatórias começaram com os CIPAs, começaram com
olhar a empresa PGR. PGR, só que agora a coisa evoluiu de tal forma e não adianta somente capacitar, por mais que você contrate uma terapeuta ou um psicólogo, um psicanalista, ali ainda naquela empresa, você vai analisar um currículo que vem de fora, com a experiência de uma pessoa que trabalhou em uma empresa, com uma outra regra, uma outra norma, com uma outra cultura organizacional. E você vai ter que se adequar à experiência de currículo, de estudo, de fazer conta matemática e lógica, de saber lidar com inteligência artificial. Isso daí é totalmente diferente, não está descartado, do que está se pedindo aqui como o olhar atento, acolhedor. E não é colocar uma pessoa corpo mole que não queira fazer nada no colo, não. É você estar preparado para saber que aquela pessoa pode ter vindo de outra empresa com luto, que doou a camisa. Luto emocional organizacional, né? É Um luto emocional. corporativo. Um luto Exatamente. corporativo. Isso. Vocês captaram, conseguiram entender Sim. onde é que esse tema, eles perpassam e são transversais. Porque nós não dissociamos o homem do profissional, o sujeito, o humano, da sua função laboral. O que é que acontece? Ele pode ter doado a camisa, ter trabalhado com um concurso, ter se esforçado muito no currículo e em um determinado momento, eu conheço, tenho pessoas amigas que trabalharam 22 anos desde estágio em uma empresa e foi descartado de multinacional, demitido, sem o menor carinho. E pessoas que foram viajar, que doaram a vida, largaram a família, foram morar em outras partes do Brasil e do mundo. Eu atendo pessoas, atendo homens e mulheres maduros, que já se doaram e se decepcionaram e vivenciaram lutos de demissão, por não terem se sentido validados, olhados, e no primeiro momento, após 22, 23 anos, que surge ou eclode uma doença emocional, não é doença, o emocional ele é volátil. Uhum. Então, horas você está bem, horas não está. Foi afastado e no momento que retorna, demitido. E essa pessoa se sente invalidada. Depois de um tempo, volta para outra empresa, mas já vai desacreditado. Uhum. Então, o RH tem que ter esse olhar amplo, de onde você veio, não para julgar se foi justa a causa, se não foi. Porque às vezes a gente até perde também bons colaboradores com justa causa, mas chega uma hora que a pessoa não aguentou mais. E é uma boa pessoa e é super competente. Você vê às vezes, a rede social, não adianta. A gente tenta separar a rede social pessoal do corporativo, Não tem mas como. às vezes ali você solta uma coisa ou outra que você pega. Por exemplo, existe um meme, eu adoro ele, Sim, que a frase é o seguinte: se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. sim, Aí quando a gente vem para um outro cenário que é assim, as pessoas ela vêm trabalhar porque ela tá precisando muito e ela pega qualquer salário. sim. E aí ela não faz o que deveria fazer, aí começa a vir aquelas cobranças em cima, a pessoa fica irritada porque ela quer dizer que você tá pagando pouco por muitas atribuições que ela aceitou durante a entrevista. Então ela mesma se estressa, gera todo um conflito corporativo. Eu falo muito assim, as questões de divisões de atividades, elas precisam ser bem analisadas, Definidas também. exatamente, bem definidas. Mas acontecem situações em que mesmo elas estando bem definidas, mesmo quem aceita, pouco depois já está irritado com aquilo que ela aceitou. Sim. Como é que eu consigo conversar, moldar, né, uma conversa com esse colaborador? Quais são as práticas que as lideranças têm que ter para começar a perceber esse tipo de mudança comportamental de um colaborador que veio muito motivado para fazer tudo aquilo e de repente tudo aquilo já é demais? É porque também a gente cria muitas expectativas em tudo. Isso não é só no trabalho. Você conhece uma pessoa, você cria expectativa, você sonha, você acredita. A empresa precisa, como eu falei, ter na sua
cultura organizacional, papéis definidos, funções definidas, e dentro dessa cultura, o projeto político empresarial, que é o PPE, que precisa ser construído com normas, reuniões já previstas durante a semana, um mês, encontros com todas as equipes para fazer integração. As empresas só reúnem os colaboradores no final do ano, faz uma churrascaria, bota todo mundo lá, paga uma banda e comem, bebem, dançam e está tudo certo, não tem problema nenhum nisso, desde que a cada trimestre pegue um colaborador, uma pessoa de fora, um palestrante, que humanize, que fale de situações emocionais, que tenha espaços de escuta, que tenha alguém imparcial que lhe ouça na empresa ou através de aplicativos, a empresa invista nisso. Ah, mas é demais. E a doutora Maiara falou, a empresa, a obrigatoriedade é a partir de 50 funcionários. Mas a empresa que já se vê grande, com 30, já pode começar a implantar. Porque você tem uma filha de 2 anos. Isso. E ela pode usar o cinto de segurança, usando no banco de trás, com a cadeirinha. Mas se ela, com 7 anos, pode usar, sentar na frente, mas se você quer manter a segurança e colocá-la no banco de trás, ainda com 7, 8, 9, 10, qual é o problema? Então, a gente, às vezes, só quer mesmo cumprir o que está escrito, mas a segurança em si, a gente não está nem aí. A multa, ultrapassar no semáforo, são regras que são construídas, desenvolvidas, que são trabalhadas. Não basta só dizer, doutora Nay, a sua equipe precisa conhecer, praticar, inovar e apresentar resultados. Precisa viver. E para uma empresa viver, precisa que a cada trimestre, um sábado, a empresa feche naquela manhã e diga, hoje a gente vai ouvir uma palestra, uma reunião. Está no horário de trabalho, não vai ter problema nenhum com extra, mas internamente a empresa não vai funcionar para os demais de fora. E ali você não vai pagar. Tem vários mecanismos que você pode utilizar para trazer, envolver a sua equipe com uma dinâmica, com o café da manhã. A cada trimestre a gente comemora o aniversariante, se a empresa acha que não dá para ser mensal. Mas assim, campanhas internas, valorização, não por competição, mas é porque você vê que tem gente que é assíduo, que é participativo, que é proativo. Então, muitas vezes no RH você contrata pelo currículo e ele, depois que está na função, ele não corresponde àquela função na sua empresa. Ao invés de demitir, você pode fazer um ajuste, reavaliar aquela função, remanejar e colocar para outro setor. Então, o RH, o certo seria, né? Eu acho que no momento da entrevista do processo seletivo, o ideal é que o perfil comportamental fosse traçado naquele momento. Exatamente. Eu trabalhei como pedagoga, né? Eu fiz parte de um processo seletivo de 3 meses para entrar numa grande escola de Salvador, que a gente chama de multinacional, porque tem no Brasil todo e fora do país. E essa escola, eu participei desse processo seletivo e o ser humano, quando a gente é formado em pedagogia, a gente entende o ser em toda a sua integralidade. Por isso, me ajuda também na minha formação de administração. O que quer dizer? Que o ser humano ele tem habilidades emocionais, valores, crenças. Ele precisa ser olhado na escola com capacidades cognitivas, competências e habilidades. Quando a gente vai trabalhar, o currículo engloba tudo aquilo, as subjetividades estão ali no currículo, mas se você não oportunizar, além do que você faz, olha que interessante essa dica, vocês vão me pagar para eu dar? Você na avaliação, por que não perguntar? O que você gosta de fazer no seu lazer? Sim. O que você faz quando não tem nenhuma festa, nenhum convite, nada na família? Olha. Além de escrever, ler, pintar, dançar, cozinhar, o que você gosta? Cara, isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes
Ao invés de você contratar uma grande banda, você pode 3 meses antes fazer uma banda na sua própria empresa. Eu estou dando pistas para vocês que estão aí. E eu não vou dizer mais não, vou falar só em off. Você pode formar a sua equipe. Você pode fazer uma festa somente com pessoas que tenham habilidade. E eu já falei isso em outro podcast, em outra entrevista, que o funcionário, quando ele se sente participe daquela empresa, ele veste a camisa, ele se sente valorizado muito mais do que ele apresentar um relatório e uma estatística. Por exemplo, vocês me contratam, eu trabalho na IPDE. Eu tenho várias habilidades, além de falar, de conversar, de cantar, de cozinhar, que eu adoro. Comunicação. Tem que ser o top 1, né? Comunicação. Então, na hora, eu posso ser a mestra de cerimônia na festa, abrir, chamar o diretor, fazer um agradecimento, não por puxa-saquismo, não aplaudir a equipe. É porque ali você diz, de fato. Gente, enquanto for bom, que dure aquela relação de amor com a empresa. E também dá liberdade para o seu colaborador seguir os passos dele. Agora, uma coisa interessante: não se sintam presos somente a um tipo de colaborador. Uhum. Forme sua equipe para também várias habilidades, múltiplas funções, não ocupando cargos, mas é para não Precavendo, né? para se Também. precaver. Para uma situação de emergência. Outra coisa interessante que eu falo no livro e falo sempre quando sou convidada. E é um livro fininho, né? Ele é um fininho, mas que maravilhoso. Eu Tem tenho, muitas então informações. eu sou muito suspeita para falar, porque é um livro que eu li Sim. rapidinho, assim, eu sentei para tomar um café. É um livro de consulta, ele não é um romance, então quando você quer saber o que você pode fazer para melhorar a toxicidade, a forma de abordagem, aí eu já trago o nosso conhecimento em PNL, em comunicação não violenta, informação que eu tenho em desenvolvimento humano 2007. E isto faz com que você entenda a pessoa, porque tem que ter criatividade para você ser gestor, tem que ter criatividade para você ser dono, para você ser diretor, porteiro também, a forma como ele acolhe. Para qualquer área, né? Pra qualquer área. Profissão, qualquer âmbito, Porque você se tem que ter. Exato, você vai botar somente ali uma máquina, você pega, bota o reconhecimento facial e a máquina fala. Obrigada, e você passa na roleta, mas o porteiro, ele humaniza, ele acolhe, ele já vê até quando o porteiro sabe mais quando um colaborador tá triste pelo bom dia que ele dá do que o próprio chefe. É verdade. Agora, falando ainda sobre essa questão de implantação de NR1, Perfeito. tem um detalhe bastante importante, porque hoje se fala muito em implantação de NR1, mas o que está sendo cobrado agora não é a implantação do NR1. É a implantação diagnóstico de risco psicossociais que foi implementado na NR1 e tem muita gente confundindo isso também. Tem muita gente achando que quando se fala que hoje foi obrigatório se colocar o NR1, tá achando que é a implantação do NR1, como Que é uma você falou, novidade, né? que é uma novidade a NR1 e não é. A NR1 ela já vem de muitos anos atrás. Hoje o que está se cobrando é a implantação do diagnóstico de riscos psicossociais que foi implantado recentemente na NR1. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, só já complementando, é meio que assim, não é que ela não existisse, ela só que a questão emocional ela estava nas boas práticas. Sim. E lá ela ficou, Exatamente. então ela Sim. tá saindo E das agora boas está práticas. com um foco mais direcionado. Isso, vindo para os riscos, agora ela tá vindo para a gestão de risco da empresa, Sim. né? Exatamente. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Um empresário que estaria começando hoje, quais são as 3 orientações? Me diga 3 orientações que você daria para essa pessoa. Como eu falei, traçar que tipo de empresa você quer, qual o porte dessa empresa que você vai começar. Ela pode ser pequena e já ter uma mentalidade de grande. Quantos colaboradores e o que você pretende dessa empresa. É só mais um investimento? Ali vai ser seu ganha-pão? Porque isso tudo muda. É Se verdade. você já tem o seu boi na sombra, vamos dizer assim, você vai olhar para essa empresa e você vai esperar com cuidado. Mas se você tem um sonho de família, um sonho de empreender, um sonho de levar adiante aquilo, não é o tapa-buraco. O problema no Brasil é que nós temos empreendedores que surgem com um empreendimento a partir de um susto. E às vezes dá certo. Mas às vezes no primeiro
entrave, ele desiste. Então faz parte da cultura você organizar tudo, você desenvolver essa sua própria inteligência emocional para saber lidar com os outros. O gestor, o dono, não pode ficar preso na mão do diretor. Às vezes eu tenho uma pretensão de ser um mega empreendedor, ótimo, mas eu não entendo nada de finanças, então tem que estudar, tem que ler, tem que se qualificar. Não precisa saber de tudo, mas Não precisa entender, saber né? de tudo, No mas mínimo entender. entender. Sabe por quê? Porque quando o colaborador, seja ele F, IO, pode ser um master, tem o dono, tem os administradores da empresa, os gerentes, e tem os outros. Se uma daquelas perceberem que o dono está inseguro, sem saber se aquilo está certo ou não, lascou, vamos dizer com o nosso vocabulário. Então ele precisa organizar a rotina, saber que a equipe precisa de pausa e ele também. Ele precisa também ter a humildade de dizer: estou começando esse negócio e confio em você. Agora tem que confiar mesmo, porque no mundo de hoje a pessoa diz: ele está botando dinheiro, pode ser roubado. Uhum. Então, assim, conselheiros hoje, eu tive tenho uma cliente, ela é do Paraná, e ela precisou vender uma empresa grande, digamos assim, aquela grande empresa que vende lojas de magazines. E ela é uma herança. Só era ela e o irmão, o pai já tinha falecido. Ela chegou para mim e disse: Mônica, eu preciso de um conselho para isso, isso e isso. O que é que você acha que eu devo fazer? Acredite, nós conversamos em 3 sessões, porque também tem formação em mediação e sou conselheira, Uhum. e ali traçamos em desmembrar a empresa. Ela queria vender com tudo, eu digo: não vai, venda por lotes. E ela conseguiu. E o prédio que é dela também, eu digo: faça salas e alugue. O olhar que às vezes a pessoa não tem e me procurou. A saúde organizacional compartilhada, né? Compartilhada. E no caso, ela estava num processo de luto mesmo pela perda do irmão. O pai tinha falecido há um tempo. Depois ela mandou para mim: Mônica, como aquilo deu certo, tal. Mas é uma questão de humildade, de saber que sozinha eu não consigo. Aqui na minha cidade, se for uma cidade pequena ou grande, eu não tenho uma pessoa de confiança. O que é que você me aconselha? Isso. Eu sei que você tem um olhar, mas tem que ser um olhar imparcial, que você se distancie, que você não tenha nenhum sentimento com aquilo, porque muitas vezes o apego emocional, que também faz parte da saúde emocional, você não quer se desfazer daquilo, você está com uma dívida grande, você está com um terreno baldio do lado da empresa, você diz: eu preciso fazer dinheiro, mas esse terreno aqui faz parte do lote. Desmembre e venda. Então, o apego também é emocional, o apego, o medo de perder, as questões do inconsciente que falam de medo, de crescer. Tem gente que tem tudo para crescer. E por que a empresa não performa? É verdade. Porque tem um medo inconsciente de ser maior do que até o próprio esposo, a própria mãe, o próprio pai. Ah, isso é terrível. Isso na terapia, nas consultas, a gente tem que ter um desbloqueio material grande e também saber que a gente está na chuva para se molhar, não fazer grandes investimentos, não correr tanto risco, botar tudo na ponta do lápis. Se você está investindo aqui agora com uma equipe, trabalhar a saúde emocional no ambiente ocupacional não é luxo, não é fazer favor para funcionário, é você conquistar o seu colaborador, não porque você é bonzinho, é porque você quer um ambiente que seja harmonioso, você quer um ambiente que tenha produtividade, você quer também que tenham pessoas felizes ao seu lado. Uhum. Pessoas com relações mais saudáveis e que possam crescer junto com a empresa, né? Trazer aquela harmonia e trabalhar com sua psicologia saudável. Saudável. Eu vejo que, em resumo, basicamente de tudo que a gente falou, é que as lideranças, elas podem não aliviar totalmente a pressão daquele trabalho, mas ela ajuda a evitar muito sofrimento desnecessário, né? Isso. Isso E com certeza. Sem dúvidas. A gente É. passamos por isso vez ou outra. Acredite,
E na Hilda a gente já teve, não há muito tempo, que resolveu uma situação de setores que parecia, assim, uma verdadeira quinta série. As pessoas adultas, mais 40 a mais, se desentendendo por um olhar, de tipo assim, passou num corredor, não me olhou direito e já começou ali a se estranhar, sabe? Sim, eu Mas falo. imagine uma situação dessa que a gente, pra você ter que resolver, tem hora que falta até manejo, né? É Eu já vi crise porque de colaborador porque não deu um bom dia, ou porque deu um bom dia e o outro não respondeu um bom dia. isso é É aquela interessante. questão de não entender o outro, como você falou. Às vezes o porteiro entende que aquele bom dia A não pessoa, é um bom dia saudável. Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, mas o colega que trabalha com aquela pessoa não conseguiu entender dessa forma. sim. Trouxe para si como se aquele bom dia fosse uma ofensa. E na verdade não era uma ofensa. Naquele dia a pessoa não estava bem. E existem casos Isso não diários foi disso. compreendido. Existe coisa mais triste, mais difícil do que uma mulher não ter empatia com outra mulher? E é o que mais, as que mais rivalizam às vezes nas empresas. E eu vou lhes dizer, nós mulheres, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, exercemos às vezes tripla jornada de trabalho. Chega em casa, com filhos, com problemas na escola, porque a educação dos filhos só é delegada à mãe olhar. Claro que existem pais que olham, mas nas empresas, além de pegar o transporte, de ter sido cobrada na empresa, de se sentir desvalorizada em relação à mesma função com outros homens, chega em casa o marido também, muitas vezes. Tem questões sérias internas, emocionais, de alcoolismo, de traumas, que não são conversados, Uhum. vícios, e muitas vezes a gente não está preparado, passa uma noite inteira em discussão, em briga, famílias conflituosas. A empresa não sabe, porque se a pessoa falar, corre o risco dela também. A única tábua de salvação que tem é É o a sua trabalho. dignidade, o seu trabalho, e chega no trabalho, uma colega vai achar que o meu bom dia foi Foi para uma ela. ofensa. É muita pretensão de vaidade da pessoa achar que a outra não me deu bom dia. E quem é esta Eu princesa? sou muito importante e você não me E deu não bom é. dia. Ao invés de, como eu fiz uma capacitação para o pessoal na linha verde, em que os porteiros chegavam da noite, não falava com o do turno da manhã, e um deles disse: minha mulher foi embora, levou todos os móveis, foi morar com outro homem, me largou com 2 filhos sozinho. E vocês querem que eu venha para cá participar de cafezinho da manhã? Não, eu não tenho tempo para isso. Eu saio daqui correndo, pego meus filhos na escola e a empatia. Então, depois desta humanização, a empresa percebeu a necessidade de reunir aquela equipe, de fazer integração a cada semestre, não só por obrigatoriedade de ser Natal, de humanizar, de colocar espaços de fala saudáveis e de escuta também. Porque muitas vezes o DHO, o RH, para puxar saco do diretor financeiro, eu falo mesmo, ouve a funcionária que está com problema com o marido e lá nos bastidores, com as equipes dos gerentes, fulana está passando por uma dificuldade com o marido. O marido bebeu, o marido está desempregado, fofoca, né? a fofoca de bastidor. Sala, empresa tem que ter mesa e cadeira e escuta. Muitas vezes a pessoa só conhece o RH no dia que assina o contrato de admissão e o de demissão. Nunca é olhado, porque o que foi que houve? Percebi aqui que vocês vêm chegando atrasado alguns dias. Não, mete advertência, na terceira demite. Então, a empresa dessa nunca vai ser grande, por maior que seja. Mônica, a gente já viu aqui que, falando mais uma vez do seu livro, que é um ótimo cadernetinho de bolso para consulta, principalmente no que tange a cultura organizacional da empresa, né? Uhum. As implantações nas mudanças da cultura. É um livro maravilhoso e baratinho. É. E assim, só pra gente já iniciar aqui o encerramento, porque se deixar a mulher, a gente conversa Passa com a noite você, inteira tira aqui. as dúvidas todas e ainda pede pra tirar um tarô, tá? Mas... Perfeito. mas Ainda faço consulta Tá vendo? espiritual. Exatamente. O que eu não vejo, né? A carta conta. Perfeito. Mas, assim, só pra gente também trazer essa questão de conhecimento no que, na parte das lideranças, que a liderança como um todo vai desde a direção, né? Sobre o seu trabalho, sua atuação, sobre na parte de feedbacks, de como construir os feedbacks para ter essa comunicação mais clara com as equipes, as avaliações de desempenho, uma revisão das avaliações de como elas estão sendo feitas. Tudo isso hoje você atende
como é que faz para te encontrar, mulher? Como é que a empresa te leva? Então, vocês podem me encontrar no Ribeiro Assessoria e Gestão no Instagram, Mônica Ribeiro Despertar também no Instagram, e saber que tudo é construído e ressignificado. Não existe uma regra para a empresa A, é uma cultura, é igual casa. Na casa de algumas pessoas comem todos na mesa, em outras casas cada um faz seu prato e cada um lava seu prato. Então, mas não deixa de ser uma família, não deixa de ser uma casa. O importante é você saber. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você tem um DHO, você tem um representante de uma equipe que é para lidar com o comportamento e as reações humanas, e ela também é uma pessoa ferida, então ela precisa desse olhar. Então, aprender a acolher a própria dor com compreensão, com respeito, saber-se que temos vulnerabilidades e que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo de enlutamento e reage de uma forma. Então, não existe comparação. Se aquela pessoa, naquela empresa, é alguém que vale a pena manter, investir, você tem que ter o feeling também. Uhum. Ele estava passando por um mau momento, mas que bom que eu não me desfiz dele. Então, é muito mais o humano, porque burnout, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos narcisistas, tóxicos, todos nós já convivemos com pessoas assim. Em algum momento a gente também pode fazer o papel do algoz e às vezes da vítima. A gente precisa se olhar para nós e saber que quando se lida com o humano, não tem uma matemática muito certa que feche assim de uma hora para outra. Então os diagnósticos são constantes. Daqui para frente, estudo, pauta, descritor e resultado. Obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. E hoje, né, com toda essa discussão que nós temos aqui, o que a gente consegue perceber é que cuidar da saúde organizacional não é algo que tem que ser obrigatório. E isso também não é um luxo, né? E não é nenhuma demonstração de sinal nem de fraqueza da empresa e nem dos colaboradores. Isso, na verdade, é um investimento para que os colaboradores, bem como a empresa, possa ter uma saúde, né? Ter uma empresa saudável, ter um clima organizacional saudável. Isso só vai trazer benefícios, não só para a empresa, mas também para o colaborador. E o colaborador estando bem, ele vai trabalhar melhor, ele vai trazer mais benefícios, vai trazer mais lucros também para a empresa, né? E a empresa só tem a ganhar com isso. Verdade. Mônica, vamos combinar, tá? Vamos organizar aí, quem sabe uma próxima turma sobre NR1 sai lá no IPDE com você. Vamos. Quem sabe a gente conversa sobre isso. Vocês são umas queridas. É um prazer imenso estar com vocês. Eu me sinto muito em casa quando a gente está junto e conversa, nossas trocas nas incursões aí. E saber que não é porque a pessoa não está bem hoje que amanhã ela não vai servir para nada. Uhum. É bom a gente ter esse olhar. Em algum momento na vida a gente vai broxar, mas nem por isso, nem por isso a gente vai perder a nossa parceria, né? É verdade. Obrigada. Muito obrigada, Mônica. Obrigada. E obrigada a Gratidão. você que nos acompanhou até aqui. Grande abraço.